Olá! O Brasil vive hoje uma queda de braço. De um lado, a sociedade dá sinais de que chegou ao limite de sua capacidade de pagar impostos. Calcula-se que o brasileiro trabalhe perto de 4 meses por ano para pagar tributos. Por outro, o Estado vê-se a cada dia mais assoberbado de obrigações a cumprir. Como fechar essa conta? Será que uma reforma tributária pode resolver essa equação? Mas se os dois lados puxam o cobertor, quem é que vai pagar a fatura? Eu sou Vânia Alves e esse é o tema do Palavra Aberta de hoje, que recebe o deputado Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo. Deputado, todas as reformas, as propostas de reforma tributária que passaram pelo Congresso esbarraram num ente federativo, os estados. Existe uma proposta possível que não prejudique os estados ou que não prejudique alguém? Porque a União é muito poderosa e ela acaba impondo as suas propostas aqui no Congresso. Mas tem que chegar a um meio termo. Nós não temos mais como continuar. Nos últimos 13 anos, de 2000 para 2013, a carga tributária passou de 30% do PIB para 36,7% do PIB. Isso quer dizer o seguinte, de cada R$100 que nós produzimos, quase R$40 são retirados para serem, imposto, cobrado de imposto. Pior do que isso, nós estamos tributando o consumo, em vez de tributar a renda, a riqueza, o patrimônio constituído a partir dos negócios, nós estamos tributando o consumo. Então, o cidadão que tem que comprar arroz, feijão, que quer tomar um refrigerante, quer comprar uma sandália, uma calça, uma blusa, uma jaqueta, ele está cada vez pagando mais impostos. E quem ganha com isso, fazendo negócios, às vezes, gerando renda até fora do Brasil, hoje em dia, com o comércio internacional aberto, nós produzimos muita roupa na China e vendemos aqui, principalmente a mais barata. Então, o tributo aumenta e nós estamos punindo quem consome, em vez de trabalhar mais quem está ganhando dinheiro com o comércio internacional. Com isso, nós estamos gerando 18% do PIB com impostos do consumo e apenas 9% do PIB cobrando da renda, né, de quem acumulou recurso, quem guardou dinheiro, que deveria pegar esse dinheiro e promover o desenvolvimento, fazer novos investimentos, fazer desenvolvimento em novas tecnologias. Então, assim, nós estamos na contramão da história. Em vez de punir, de cobrar sobre a riqueza, sobre a renda, nós estamos cobrando o imposto de quem consome. E aí nós punimos o cidadão mais pobre, o cidadão que ganha menos na escala social. O Brasil acabou de viver um surto, não é exatamente um surto, mas um período de aumento do consumo, e o país percebeu que isso é uma coisa que aumenta, que faz o país crescer, né? Que aumenta a economia interna, você aumentar o mercado interno. Quer dizer, essa carga tributária também impede o país de crescer. Sim, porque se você vai diminuindo a sua capacidade de compra, né? Então, automaticamente, nós vamos diminuir a capacidade de investimento do país. Qual a alternativa, deputado, para isso? Olha, nós estamos num país chamado Gana, né? Nós pagamos imposto de Inglaterra e temos serviço público de Gana. O que tem que ser feito? Reduzir os tributos e tornar mais simples a arrecadação deles. As micro e pequenas empresas, a gente já conseguiu isso, né? O Simples Nacional transformou no imposto único e diminuiu muito o trabalho das micro e pequenas empresas. É um dos fatores que ajudou elas a diminuir a quebradeira das micro e pequenas empresas. Não elevar o imposto, né? Nós já estamos com 36,7% do PIB, quase 40%. Se aumentar mais do que isso, nós não vamos ter condições mais. Reduzir o imposto sobre o faturamento das empresas, desonerar o investimento. Quando você for aplicar recurso no investimento para gerar emprego, para gerar receita coletiva, você tem que tirar a cobrança de impostos sobre isso. Desarme da guerra fiscal. A guerra fiscal entre os estados é muito ruim, porque um estado que está numa cadeia econômica ruim, ele vai lá e tira o imposto, tira o ICMS. E aí a regra nacional que não é respeitada, que o Conselho Nacional Fazendário, o CONFAZ, diz que para você diminuir o imposto no seu estado, todos os demais têm que concordar, só que isso não vale.
isso é só fictício, isso não vale. Então, lá no Espírito Santo a gente desonera e os outros não conseguem desonerar e não acham, e continua do mesmo jeito. Então, tem que acabar com a guerra fiscal, reduzir normas para os setores produtivos, fortalecer e dar independência às agências reguladoras, é importante isso. As agências hoje estão manipuladas, às vezes, pelos setores. Nós estamos criando cada vez mais agências na saúde, no petróleo, no setor de comércio. Então, as agências têm que ter independência para poder coordenar e regular o mercado, fazendo com que esse mercado seja produtivo. E, principalmente, você tem que desonerar o investimento tecnológico para produzir conhecimento, né? Produzir capacidade mental, produzir gente, cabeça pensante, e o país sair dessa desindustrialização que vem se acumulando ao longo dos tempos. Nós não temos ainda uma marca de TV nacional, nós não temos uma marca de carro nacional, né? Então, assim, a gente tem que dar condições de que o desenvolvimento tecnológico possa fabricar, e com o desenvolvimento tecnológico você tem capital humano vindo, aumenta o salário, aumenta a condição de vida das pessoas. Eu acho que também isso tudo acaba, uma outra coisa que nós temos que discutir, não é só a carga tributária, é para onde vai o dinheiro. Hoje, desses 40%, esses quase 40% que nós comentamos aqui, 60% fica com o governo federal, 25% fica com o governo estadual e só 15% chega na prefeitura. Que teve as suas atribuições bastante aumentadas com a Constituição de 88, né? Que hoje responde por uma série de obrigações na área de educação, de saúde. Isso. Aí o cidadão não consegue a cirurgia, se é um município pequeno, o juiz dá uma liminar para o município pagar. O município está só com 15% da receita. Onde é que o esgoto rompe? É na porta da sua casa. Onde é que o muro de arrimo cai? É na casa do vizinho. Onde é que o posto de saúde não está funcionando direito? É no bairro da gente. O problema está aqui e o dinheiro está aqui. Pior do que isso, entre vir daqui até aqui, nós temos perda na qualidade administrativa. O Brasil ainda tem um mal crônico, que é não valorizar a administração pública da maneira que deveria. Normalmente, não é 100%, mas normalmente é mais normal nesse país que o gestor público não tome conta do dinheiro público como ele toma conta da conta corrente dele. Ele acha que o dinheiro público pode ser julgado, pode ser perdido. Agora, deputado, a gente assiste aqui no Congresso a aprovação de diversas propostas de desoneração de setores específicos, né? Às vezes da linha branca, de automóveis. O senhor vê a perspectiva de aprovação de uma reforma mais sistemática, de uma proposta que abranja toda a economia brasileira? É isso que nós temos que fazer. Essa é a resposta ao nosso problema. Nós ainda não conseguimos um acordo no Congresso para que todos nós fôssemos uma linha, assim, com orientação da Receita Federal, com a relação da Fazenda, com o CONFAZ, que é o Conselho Fazendário. Não é fácil costurar essa colcha, porque o país tem várias regiões, a economia é diversificada e, às vezes, quando você quer fazer uma medida, ela faz um protecionismo numa região e a outra fica descoberta. Você começou o programa falando bem. Como é que você vai cobrir os dois? Se quando você puxa a colcha um pouco para cá, o outro fica descoberto e passando frio. Não é fácil, mas nós temos... É uma das grandes metas dessa nova legislatura que vai começar. Se nós não partirmos para isso, o país que já está atolado numa carga tributária muito alta, desestimulando investimentos na indústria, fazendo com que o setor de serviços vá perdendo efetividade, eficiência, porque acaba a mão de obra ficando muito cara, e aí você vai ter cada vez menos emprego. Então nós vamos entrar, já está ruim esse ano, né? Nós estamos perdendo, a goleada está maior do que aquela da semifinal da Copa do Mundo, lá foi 7-1, o prejuízo foi 6. Mais ou menos, a inflação vai passar dos 6,5% e o PIB não vai crescer além de 0,2%, 0,3%. Se a gente fizer a conta, o saldo negativo vai ser mais de 6%. Por isso é que eu estou dizendo que o balanço vai ser pior do que a goleada que nós tomamos da Alemanha na semifinal da Copa do Mundo. O Congresso precisa discutir isso com inteligência, sem paixões.
Nós precisamos de identificar aqui pessoas, coordenadores de partidos, líderes do Congresso, que tenham o discernimento de sentar numa mesa e entender que em algum momento a cadeia produtiva da região dele, da cidade, vai sofrer um impacto, mas nós precisamos de fazer uma medida que proteja o futuro dos nossos filhos, para que a gente tenha um país mais equilibrado, com menos desigualdades. A continuar desse jeito, os estados mais ricos vão continuar se protegendo, os mais pobres vão continuar sem proteção e nós teremos pobres pagando mais, porque se a carga tributária é alta, quem ganha menos paga mais. Obrigada, deputado. Eu acabei de conversar com o deputado Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo. Eu te espero aqui nas nossas próximas edições. Até lá.